Oi pessoal, tudo bem? Eu quero agradecer aqui publicamente ao trabalho que o André Moré vem executando. De verdade, assim, vem transformando profundamente todas as palestras, todos os conteúdos, tudo que está sendo feito. E o mais interessante, o mapa cabalístico. Em particular, esse trabalho foi muito, mas muito transformador na minha vida, porque me deu uma clareza dos pontos, dos obstáculos, até situações que surgem, né, na nossa vida que a gente não sabe, às vezes, o motivo, o porquê. Então, assim, foi muito, muito importante, tá? E eu recomendo, inclusive, para você que quer ter uma clareza maior das situações, de perceber quais são as influências, não como algo determinístico, mas como uma fonte de informações relevantes para você transformar, ter atenção, observar e retificar aquilo que precisa ser retificado, né? Então, eu agradeço de coração a você, André, todo o seu trabalho, tudo que vem sendo feito, todos os vídeos e principalmente esse mapa que para mim está sendo um deleite para a alma. É algo que, assim, tem detalhes, coisas que são desgostosas, digamos assim, né? Às vezes a sombra não quer olhar para aquilo, mas é muito bom porque a clareza e a luz traz a transformação que a gente precisa para o momento que a gente está vivendo e muitas vezes antecipa coisas que a gente pode se guarnecer, pode se prevenir. É isso aí, agradeço mais uma vez, shalom a todos, um abraço. O assunto que nos leva e nos levará a essa aula hoje é exatamente o bezerro de ouro, né? Quando Moshe sobe ao monte, e também a questão da quebra das tábuas, tá vendo? Então, a gente tem uma ideia muito, muito louca sobre a Torá, justamente porque também ali com a questão da televisão e o imaginário popular, a Torá virou séries, filmes de Hollywood, inclusive. É principal, né, é importante, na verdade, saber que a Torá era formada de 304.805 letras que ela é formada. Mas no seu início, a Torá ela foi dada a Moshe justamente com 600 mil letras. A ideia é que existiam 600 mil almas. Essas 600 mil almas receberam essa Torá, e aqui a gente vai acabar, então, entendendo, né? Daqueles alunos mais antigos que já viram essa aula, talvez eles acham até um pouco repetitivo a gente está falando, mas Torá ela tem que se repetir. E a aula, ela não se trata só do aluno saber para si mesmo. Por exemplo, eu sei que tem 600 mil letras na Torá, então tá bom para mim, eu não preciso provar isso para ninguém. Não, o cabalista ele tem que estudar, ele tem que montar seu material, né, copiar e etc., para quando ele tiver algum tipo de ensinamento para alguém, ele vai pegar as letrinhas, vai falar, olha, eu tenho aqui um material que eu copiei, não se cria nada, tá? Tem muitos alunos que querem se aventurar em fazer gematriotes, querem descobrir isso e aquilo, e isso é altamente perigoso. Não perigoso porque ele pode descobrir a verdade ou mentira, mas porque talvez o ego dele ainda não esteja preparado para aquilo. E talvez aquilo também não faça ele avançar em nada na espiritualidade, o que é mais importante.
Tem muitos paradigmas, muitas questões ligadas a isso. Então, pois bem, se a Torá tinha 600 mil letras, como que nós podemos provar isso? Nós temos a palavra Bereshit, que é inicial na Torá. Então, a Torá começa Bereshit, bara Elohim et hashamayim ve'haaretz, e termina com a palavra Israel. Veja, a primeira palavra, letra da Torá é Beit, e a última é Lamed. O Beit tem gematria 2, ou seja, uma unidade, 2 unidades, enquanto o Lamed são 3 dezenas, é 30. E é exatamente o mês que nós estamos, que é Tishrei. Inclusive, aqui nessa palavra, tirando a letra Beit, nós temos um nome Tishrei, como a gente já viu em outras aulas, está escrito aqui Tishrei. Basta reorganizar, basta ver lá as aulas no nosso canal, e a gente tem aula de Tishrei e termina com Lamed. Tá vendo? A ideia aqui é que a Cabala, ela mostra que a Torá ela começa com Rosh Hashanah e termina com Rosh Hashanah, ou seja, da letra Lamed. A ideia de Rosh Hashanah, como a gente vai ver, é muito diferente do que as pessoas imaginam. Mas, bem, primeiro vamos provar se a Torá tinha 600 mil letras. A palavra Bereshit é composta de 6 letras, Beit, Reish, Aleph, Shin, Yud, Tav, enquanto a palavra Israel é composta de 5 letras, Yud, Shin, Reish, Aleph e Lamed. Todas as letras que tem aqui em Israel tem também Bereshit, só não tem, não é, o Beit, o Tav aqui, e o Beit e o Lamed, que não tem aqui nessa palavra, nem o Tav tem aqui. Aleph, Shin e Reish se repete. Enfim. Então, a gente tem aí até as letras que formam a palavra Rosh, não é? Tudo bem. Então, veja, a palavra Bereshit, como a palavra Israel, é um acrônimo. Um acrônimo como PT, PMDB, ou seja, são letras que representam palavras. Assim também é na palavra Mem. Muitas vezes falamos a palavra Amém, mas não temos ali o questionamento do que significa. Ela é formada por um Aleph, um Mem e um Nun. Seria, né, para escrever em português, Aleph, Mem, o E e o Nun, e não um M no final. Isso traria uma total decadência para a palavra Mem. Além disso, a palavra Amém, ela tem a palavra Aleph de El, o Mem, né, de Meller e o Nun de Neeman. Ou seja, Al Meller Neeman. A palavra El Meller Neeman, ou seja, o Eterno é rei para fazer isso acontecer. E também a palavra Mem, ela tem o nome de 3 arcanjos, né? Então, El Meller Neeman, né? A gente viu, Deus é poderoso. A palavra Mem, ela também é composta do nome de 3 arcanjos, né? Então, a gente tem Uriel, com a letra Aleph, Mihael, com a letra Mem, e Noriel, com a letra Nun. Então, esses 3 arcanjos, eles ficam compostos dentro do nome Amém. Além disso, o nome Amém, veja, ele tem dentro dele a gematria 91. E 91 é Adonai, que é 65, mais 26, que é o tetragrama, fazendo, então, 91. Mas veja, quando a gente está falando de Adonai, está falando do tetragrama, a gente está falando da Shekhinah e está falando também do Boré, ou seja, parte masculina e feminina. Então, a questão vai muito além. Assim também a palavra Bereshit, Israel, eles têm na sua composição um acrônimo, que vai mostrar para a gente quantas palavras tinham do início ao final da Torá, antes de todo o acidente que aconteceu em relação a ela. Então, a gente tem, veja, todas as letras aqui vão formar um acrônimo, uma palavra, ou seja, aqui então nós temos o Yud, as letras também acompanham a cor que está acima, a cor também estará abaixo. Yud, Shin, em azul, aqui em marrom, Xixim, abaixo aqui a palavra Ot, do Aleph, Rivua, está aqui no Reish, Beit, aqui, né, vai fazer a palavra Na, inclusive Bereshit é no princípio, e o Tav aqui faz a palavra Torá.
E aqui o Lamed, não é? Vai completar dentro dessa palavra. Veja, aqui também tem o Yud, aqui tem o Shin, aqui tem o Reish, aqui tem o Aleph e aqui tem o Lamed. O que significa isso? Olha, vamos fazer o acrônimo aqui e explodir isso. Ó. Ish, A, Xixim, que é 60, Otiotes, 10.000, Rivua, letras, na, Tav, Torá. O Lamed também, aqui como não tem um Tav, completa também a frase. Então, qualquer uma dessas letras diz que a Xixim, Otiote, né, 10.000, Xixim é 60, veja, 60 vezes 10.000, letras, Rivuas na Torá. Então, o próprio acrônimo do início ao fim, ele mostra para a gente que na Torá existe essa complexidade, porque agora a gente não tem nem metade da Torá, tá vendo? Acabou-se, fizemos o bezerro de ouro, fizemos a idolatria, a Torá foi quebrada, e ela, então, foi muito dificultada no seu entendimento, o qual demoraria quase 3.800 anos para a chegada do Ares, ou logo depois a chegada do Baal Hassulam. Veja, esses homens, eles não são deuses, eles são homens, mas são almas super especiais que foram separadas para lutar contra a força do mal. E a gente vai entender isso aqui também. Pois bem, entendido isso, espero que todos tenham entendido. Então, nesse processo que Moshe ele começa a trazer a tábua da Torá, a primeira vez ela vem completa. Então, ele faz 3 subidas. E Moshe sobe no Har Sinai, isso vai estar no livro de Devarim, a primeira vez, né? É a primeira subida dele lá, quando ele realmente sobe para pegar a Torá original. Isso está exatamente lá em Shemot, ali, quando ele já recebe a lei, etc. Não é? Então, isso vai estar, na verdade, em Devarim 9, 10 e 17. Deixa eu só marcar aqui. E a gente vai também depois ler esse sistema, né, Devarim. Ele sobe ali novamente e vai, então, pegar a tábua. Né, isso, Devarim 9, 17. E depois isso, Devarim é o último livro da Torá, é tido como as palavras de Moshe, ok? Então, ele passou 40 dias lá. Depois, a segunda subida, ele pede perdão do bezerro de ouro, então ele passa exatamente mais 40 dias lá. Então, e aí a gente já tem aí do Devarim, do 18 a 9, 18 ao 29. Ele passa 40 dias. Na terceira subida, ele vai, então, pegar a segunda tauba. Veja, o primeiro ele pega a primeira tauba, a segunda ele vê o bezerro de ouro, na terceira, então, ele vai de novo buscar a tábua. É muito importante saber isso, é muito importante focar nisso. Veja, em 6 de Sivan, né, ele é entregue ali, começa assim, então, a entrega do Matan Torá. Isso é no mês de Gêmeos, e ali começa, então, a entrega do Matan Torá. Ou seja, foi contado 49 dias, né? Temos 9, depois conta-se 40 dias que ele fica em cima do monte. Depois ele vai fazer a primeira subida para pegar ali em 17 de Tammuz, né? Ele rompe as primeiras tábuas, ou seja, eles recebem aqui em 6 de Sivan, vejam, e aí já passam ali 24 dias, mais 17, né? Dá 34, 41. Aí 41 dias depois, né? Ela é quebrada em Tammuz. Essa Torá ela é quebrada. Então, ele se rompe ali as primeiras tábuas. Não é que as tábuas foram quebradas, não é que as tábuas são literais, que Moshe andava com duas, né? Às vezes a gente vê até alguns midashins, olha, a tábua era um cubo, ele pegava e tinha uma tonelada. Não, foram que as letras se recolheram. Elas estavam completas dentro da Torá, aí chegou a idolatria, elas se recolheram aos céus, elas subiram. Assim como acontece durante todo o processo da história da Torá, diz que o pecado de Adão fez o Eterno se recolher ao segundo céu,
depois veio o pecado do dilúvio, foi para o terceiro, e assim sucessivamente, até que Deus se recolheu completamente, até a vinda de Abraão, e aí sim o Eterno começou, os patriarcas fizeram o Eterno descer de céu em céu até realmente poder ser acessado novamente. Então, 18 de Tammuz, a segunda subida, ou seja, pela intercessão. No dia 1º de Elul, ou seja, a 10, né, 1º de Elul, a 10 de Tisherei, é a terceira subida, que foi exatamente quando a gente começou a leitura dos 40 terlins. Foi essa subida de 40 dias, né? Então, é o perdão entregue às segundas tábuas. Aqui, então, a gente tem algumas questões. Não vou seguir esse esquema aqui, não vai enrolar a gente. O que eu queria entender ali, nós já entendemos, não é? Pois bem, vamos lá. No Êxodo 20, Shemot, é aquele livro que vem logo após, não é, a saída do Egito. O Eterno aqui, nós temos a Serete de Berote, que são as 10 leis, mas também conhecida como 14 palavras. Então, o Eterno aqui, ele enumera 10 leis. Se nós contamos todas essas leis, a Serete de Berote, que está na Parashá Itró, nós temos 620 letras, exatamente 620 letras. É aqui também que nós extraímos, não, um pouquinho antes, foi no 14 que se extrai o nome dos 72 anjos. E o Eterno fala, Deus falou todas essas palavras ditando, eu então sou o vosso Elohim, não é? Ou ele usa aqui o termo Eloheira, Deus que vos tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, você não terá outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem semelhante alguma do que há em cima do céu ou embaixo da terra, nem água debaixo da terra. Então, nada nem acima da terra, nem abaixo das águas pode se fazer imagem. Não te curvarás diante dele, nem o servirás, pois eu, vosso Deus, sou um Deus apaixonado que visita a culpa dos pais sobre os filhos, ou seja, reencarnação sobre reencarnação. O filho é reencarnação aqui. Sobre terceira e sobre a quarta reencarnação daqueles que me rejeitam. Né? Deixa eu só mexer aqui que deu um pulo aqui. Aí segue-se aqui. Mas mostrando bondade para a milésima geração daqueles que me amam e guardam meus mandamentos. Ou seja, se a pessoa guardou um único mandamento, ela pode reencarnar e cada vida ela pode consertar uma parte da sua alma. Essa alma, quando é salva, essa parte, ela não volta mais aqui para o nosso mundo. A gente vai ter que entender isso também. Você não deve jurar falsamente, e aí segue-se toda aquela questão que é muito conhecida, e são 10 mandamentos para o homem, entre o homem e o eterno, e 5, perdão, do lado direito, que eram para Jacob, e 5 era para Esav, não desejarás a mulher do teu próximo, essa questão toda, não é? Enfim, honra teu pai e tua mãe, esse foi o primeiro mandamento. Vamos agora aqui para Devarim 9. Vamos entender aqui. Eu preciso que vocês prestem bastante atenção no que a gente está discutindo aqui. Olha só. Ouve, Israel, você está prestes a cruzar o Jordão para entrar, desposar nações maiores e mais populosas do que você nas grandes cidades, não é? Muito altas, as questões são bem difíceis. Um povo grande e alto, e é chamado de Anaquins, de quem vocês não têm conhecimento, pois ouviu dizer quem pode resistir aos filhos de Anak. Sabe, então, hoje, que ninguém menos que o Eterno está passando a tua cabeça, um fogo devorador. Ele é um Eloheira, quem os exterminará, subjugando-os diante de você, para que você possa rapidamente despossá-los e destruí-los, como Adonai prometeu a vocês. E quando vosso Eterno tiver desviado do caminho,
Não diga a vós mesmo, né? E quando o Eterno estiver desviado do caminho, não diga a vós mesmo, o Deus nos permitiu possuir essa terra por causa das nossas virtudes. É antes por causa da maldade das nações, que são maior do que as suas maldades, que Adonai está disposando diante de você. Não é por causa de seus méritos, suas virtudes e sua retidão. Você poderá possuir seu país, mas é por causa da maldade deles que o Eterno está desposando naquelas nações antes de vocês, para cumprir o juramento de Abraão, Isaque e Jacó aos seus pais. Saiba, então, que não é por nenhuma virtude, mais uma vez, que o Eterno está lhe dando esta boa terra. Deixa eu avançar aqui. Começa aqui, ó. Lembre-se, nunca esqueça de como você provocou a ira do Eterno no deserto, desde o dia em que você deixou a terra do Egito até chegar a este lugar. Você continuou desafiando o próprio Eterno. Em Horebe, você provocou tanto o Eterno que ele ficou irado o suficiente com você para destruí-los. Eu tinha subido, aí ele começa aqui, ó. Eu tinha subido no monte para receber a tábua de pedra, as tábuas da aliança que o Eterno tinha feito convosco. E eu fiquei no monte 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água. Então, ele cita aqui a primeira vez que ele foi. Aí ele diz, e Adonai me deu 2 tábuas de pedras, escritas pelo dedo do Eterno, tá vendo? Com a palavra, com as palavras exatas que Adonai havia dirigido a vocês, no monte do fogo no dia da Assembleia. Veja, essas palavras aqui, elas eram exatas. No final desses 40 dias e 40 noites, me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas da aliança. E me disse, apresse-se, desça daqui imediatamente, pois o povo que você tirou do Egito agiu perversamente. Eles foram rápidos e se desviaram do caminho que lhe ordenei e fizeram uma imagem de fundição. Veja, é preciso entender que aqui existe uma coisa muito profunda. Ele disse, ó, pois o povo que você tirou do Egito não foi o Eterno. O povo que era o Ereb Rabi, o povo que a gente quer ser mais misericordioso que o Eterno fala para a gente, olha, não traz essa pessoa, não ande com essa pessoa, a gente quer trazer, a gente quer fazer mais do que o Eterno, e a gente acaba trazendo muitos Ereb Rabi para a nossa vida. A gente vai lá e pega, a gente, não, o Eterno é misericordioso, é o Eterno, né, que, agora eu vou me meter, eu sou um super profeta. Veja, não faça isso. O próprio Moshe está sendo repreendido aqui pelo Eterno. E foram eles, ó, Egito, eles foram rápidos em desviar do caminho que eu lhe ordenei, e eles fizeram uma imagem fundida. Adonai disse ainda, vejo que este é um povo obstinado. Deixe-me em paz, ou eu destruirei e apagarei o seu nome debaixo do céu e farei você uma nação muito mais numerosa do que eles. Comecei a descer a montanha, uma montanha em chamas de fogo e 2 tábuas da aliança em minhas 2 mãos. Eu vi como você pecou contra o Eterno, Yudkei Vavikei. Você, aqui no pecado tem exatamente os 2 meses, né? O mês de Tamuz e o mês de Av, que é quando eles recebem a Torá e já vão quebrar ali na frente. Esse período tem a ver com a idolatria, isso tudo que está acontecendo. E logo depois tem a palavra, né, Atan, aqui, ó, aqui reorganizando, é a palavra Emet. Isso foi verdade. Então, você se tornou um bezerro, de fundição, você se desviou rapidamente do caminho que o Eterno lhe ordenou. Em seguida, agarrei as 2 tábuas e joguei fora. Tá vendo? Ele rompeu com as 2 tábuas. O que acontece? Não é que ele tinha 2 tábuas, ele pega e joga no chão, não. As letras se esfumaçaram, viraram fumaça e foram embora pelo ato da idolatria. Não tinha quem segurasse essas
né? Essas tábuas. Então, e ele diz aqui, esmagadoras diante dos seus olhos, né? Com as duas tábuas nas mãos esmagadoras diante dos seus olhos. O Moshe, ele não quebra a Torá em cima do monte, ele desce e só quebra quando ele vê o bezerro de ouro, ele quebra a Torá. E me joguei diante do Eterno, não comendo pão e não bebendo vinho. Aqui a gente precisa parar para a gente poder fazer uma análise, né? Eu não sei se eu vou ter o slide aqui, mas se eu não tiver, a gente certamente dá um jeito rápido aqui. A gente fez algumas aulas anteriores onde nós discutimos algumas questões sobre níveis de entendimento de Torá. Cadê que não abre aqui? Olha. Então, deixa eu abrir aqui. Sobre níveis de entendimento de Torá. Deixa eu ver se eu tenho uma árvore aqui. Ah, eu tenho aqui. Pois bem, o estudo que nós fizemos, ele levou exatamente à condição de entendermos vinho desse lado, ainda foi bem, né, repetitivo, e comida desse lado, nesse caso dentro de Biná. Geralmente, como se entende, não é? A gente está vendo o que é vinho e o que é comida, tá vendo? Então, quando a gente vai para a árvore natural aqui, tá vendo? A gente tem outra consideração. O arcanjo Mihael representa a água. O arcanjo Gabriel representa fogo. Então, tudo que é líquido está nessa parte aqui. Tá vendo? Água. Tá vendo? Aqui está, no caso, é pão. Não é? A gente leu sobre Melquisedeque, lembra que ele trouxe pão e água, e que esses são, aqui era água, né? Era pão, perdão, e aqui era vinho, né? Pão e vinho que ele traz, veja, que eram a luz de Or Rimá e Or Hassadim. Lembra disso? Vindo aqui de Biná. Então, entendendo aqui, gente, ó, vou ser bem sincero com vocês e bem direto, porque geralmente eu gosto de fazer metáforas, etc. Então, aqui a gente tem a comida e aqui a gente tem a bebida. Tá vendo? Pois bem, por que Moshe ele está falando que ele ficou sem receber se a Torá é oral? Ó, eu não comi e não bebi, não comendo pão e não bebendo água. Ou seja, eu não acessei nem o lado direito nem o lado esquerdo por 40 dias e 40 noites, não comendo pão e não bebendo água, não acessando nenhum lado da Torá. Eu fiquei lá, né? Então, o erro que você cometeu fazendo com que desagradou, infringiu, pois estava com medo do ardor da ira contra você, e se moveu para exterminá-lo, e naquela época também Adonai me deu atenção. Além disso, estava irado o suficiente para Arão para destruí-lo, tá vendo? Então, eu intercedi por Arão naquela época. Quando aquela coisa pecaminosa que fizeste, o bezerro, peguei-o e o pus no fogo e o quebrei em pedaços e o moí completamente, até que ficasse fino como um pó, joguei no riacho da montanha. Novamente você pecou em Taberá, em Massá, em Quiberote, Ravote, e assim vai, né? Então, o importante aqui é que a tábua foi quebrada. Isso é inegável. E a gente descobriu que ela tinha 600 mil letras. E aí, o que acontece? As letras foram embora, ficaram com 300 e poucas mil letras. E aí, como que se entender agora toda essa questão? Não é? Como que ficaria agora toda essa questão da Torá? O Eterno, então, ele volta, não é? No versículo 34 de Êxodo, do versículo 10, ele oferece uma segunda Torá, uma segunda Torá ao povo hebreu. A primeira Torá teve fogos, trovões, etc., não é? Medo. Os judeus eles falaram: olha, Moshe, vai você receber a Torá para nós, porque nós estamos com medo. Por quê? O Erev Rabi, que estava no meio do pessoal, quando recebia a Torá, morria. Aí daqui a pouco eles ressuscitavam. Houve ali, de novo, 600 mil almas que de uma vez morreram e ressuscitaram. Eles ressuscitavam e eles não gostavam do que acontecia com o corpo. Porque o que o Eterno estava fazendo?
estava acelerando as reencarnações. Então, ele deu a primeira Torá, matou todo mundo, trouxe de novo, reencarnou todo mundo, deu a segunda Torá, e aí todo mundo reencarnou de novo. Aí, como mexeu no corpo, o Erev Rav não gostou. E o Erev Rav, ele não gosta que seu corpo seja prejudicado, ele não gosta de... Ele lê sobre Jacob tendo a coxa ferida, mas ele não quer ter a sua coxa ferida. Então, ele tem muito esse problema com o corpo, sabe? Ele quer muito esse mundo, ele deseja ficar aqui nesse mundo o tempo todo, por isso que ele tem muito apego a esse mundo. Então, esses são os Erev Raves, que são todos nós, somos todos nós quando não estudamos o Zohar, ou quando não temos as conexões exatas. Nos apegamos a essa vida totalmente, 100%, sem ninguém que possa nos tirar disso. E aí, então, né, ele fala aqui, ó, que ele, ó, diz aqui, ó, Adonai disse, esculpa, para ele esculpir, a Moisés, esculpir 2 tábuas. Quem é que está esculpindo essas tábuas aqui? É o Eterno ou é Moshe? Moshe. Como a primeira. E eu escreverei nas tábuas palavras que estavam nas primeiras tábuas, e que você despedaçou. Esteja pronto pela manhã, e pela manhã suba ao Monte Sinai e apresente a mim no topo da montanha. Isso, não é? Ele vai ficar mais 40 dias, não é? Então, está dando início lá, exatamente aqueles 40 dias, desde o primeiro de Elul. Ninguém mais subirá com você, ninguém mais será visto em qualquer lugar da montanha, nem rebanho, e os rebanhos pastarão ao pé deste monte. Então, Moshe esculpiu 2 tábuas, foi Moshe que esculpiu 2 tábuas de pedra, como a primeira. E, na manhã cedo, subiu ao Monte Sinai, como o homem lhe havia ordenado, né? Veja. E a gente está lendo uma tradução aqui, não é, gente, que pode ter alguns erros aqui de tradução, mas a gente não está preocupado muito com a tradução, porque a gente quer extrair o nível peixe mesmo, ele é muito importante. Então, levando consigo 2 tábuas de pedra. Adonai desceu numa nuvem e ficou com ele lá proclamando o nome. Adonai passou diante dele, ele proclamou 2 vezes o tetragrama, Yud-Kei Vav-Kei 2 vezes, e Deus, compassivo e misericordioso, tardio em graça e grande em bondade e fidelidade. Ou seja, era Yom Kippur. Né? Tetragrama, mais o tetragrama. E aí ele... Pois bem, a gente chegou aqui a essa construção. Quando ele chega aqui no capítulo 10, então ele começa a dar as segundas tábuas. Essa segunda tábua é diferente da outra. A outra tinha se esfumaçado, não tinha mais a primeira tábua, ela tinha sido despedaçada. Acabou-se, uniu-se para o ar. Não é que ele quebrou, as letras foram embora. Por causa do quê? Por causa do pecado do bezerro de ouro. Por causa do mau entendimento da Torá. Por isso que a gente, ao estudar, eu não posso botar palavras minhas dentro dos ensinamentos dos sábios. Eu não posso mudar o que está escrito, eu não posso criar uma nova pregação, e não posso descartar Midrashim, Talmud, tudo tem muita relevância. Então, eu tenho que saber pesquisar, Or-Rimá, não é? Conhecimento, e Or-Biná, buscar fazer o entendimento, a junção disso tudo, para que possa baixar de Da'at. Veja, a complexidade que é o nosso entendimento e o nosso pensamento, é esse pensamento e entendimento, né, que nos capacita a ir para um lugar ou para outro. É ele que nos guia. O pensamento é algo, é o que nós temos de mais incrível, não é porque faz todo o resto ter sentido. Pois bem, então ele diz assim o Eterno, faça uma aliança diante de todo o teu povo, farei maravilhas que nunca foram operadas em toda a terra ou em nenhuma nação, em todas as pessoas que estão com você. Verei quão terríveis são as obras que Adonai falou para você. Marque bem o que eu lhe ordeno hoje, tá vendo? É o que eu lhe ordeno hoje, não foi o que eu lhe ordenei ontem. Estão prestando atenção?
Expulsarei de diante de ti os amorreus, os cananeus, os beteus, os fazezeus, os heveus e os jebuseus. Acautelai-vos de fazer um pacto com os habitantes da terra. Aqui começam os novos mandamentos. Ou seja, a segunda tábua da lei. A primeira tábua se esfumaçou, foi quebrada. A gente viu isso claramente aqui no início desse texto. Aquela lá já era. É? Aquela já curava, a pessoa já chegava, já entendia tudo, já cumpria o seu tipo. Essa não. Então ele começa a aconselhar: acautelai-vos de fazer pacto com os habitantes da terra, contra a qual vocês avançais. Ou seja, qualquer inimigo da Cabalá. Para que não seja uma armadilha no meio de vós. Capturou o seu cérebro, já era. Você deve derrubar seus altares. Então, veja, você deve quebrar seus misberotam. Você deve quebrar, ou seja, as suas argumentações, quebrar suas colunas, cortar seus postes sagrados, suas acherais, suas árvores. A gente olha tudo isso aqui de uma forma muito literal. Então a gente acha que agora é o momento de sair quebrando as imagens, derrubando árvores de Natal. Não, gente. O que é uma árvore? A árvore da vida e a árvore da morte. São as árvores sefiróticas, tá vendo? Olha, dentro de cada ser humano, aqui, ó, há árvores sefiróticas. E essa árvore sefirótica, ela deve ser o quê? Derrubado. Essa idolatria derrubada, esse bezerro de ouro contra a Torá derrubado. E quebrar suas colunas. Tá vendo o que são colunas? Mais uma vez, eu estou indo bem lentamente com vocês para vocês entenderem. Ó, colunas são, né? Aqui, ó, deixa assim parar aqui, ó. Colunas, tá vendo? Ó, derrubarás a coluna, porque existe a árvore da mistura, ó. Derrubarás a coluna. Então, veja só. E ele continua: e cortar os seus postes sagrados, todas essas conexões do mal. Pois você não deve adorar nenhum outro Elohim, né? Porque Adonai, cujo nome é apaixonado, é um Deus apaixonado. Não farás aliança com os habitantes da terra, pois eles cobiçarão os seus deuses, oferecendo sacrifício aos seus deuses, e te convidarão e comerás do seu sacrifício. Ou seja, você vai se misturar com eles, e eles vão te mostrar os deuses dele, e aí vão fazer as festas dele, e vocês vão comer os sacrifícios, inclusive os sacrifícios mentais, as ideias sobre a Torá, que é o que a maioria de nós comemos durante toda a nossa vida. Está vendo como é importante a gente ter uma aula de um estudo de Cabalá profundo e entender, veja, num nível peixe o que a gente está falando aqui? É importante. Às vezes demora um pouco para entrar, demora para a alma absorver. Aí ele diz aqui: quando tomareis, né, tomardes esposa para vossas casas, dentre suas filhas, para vossos filhos, suas filhas cobiçarão seus deuses, e farão com vossos filhos cobiçem seus deuses. Ou seja, aqui está falando de casamento misto de pessoas e ideias que vão contra a Torá. No final, a pessoa ela acaba em idolatria. Não fareis para vós Deus de fundição. Celebrarei a festa dos pães ázimos, né, que é a Matsoti, como está aqui, mas antes não tinha se falado disso, é um novo mandamento. Comendo pães ázimos por 7 dias, como vos ordenei na época do mês de Abibe. Né? O mês de Abibe tem também um segredo, talvez a gente vai ver agora, né? São 5:18, porque é um mês de Abibe e saíste do Egito. Enfim, né? É Nissan, mas é Abibe. E a gente vai entender nesse estudo, acredito que vai dar tempo, né? São 5:18, talvez a gente passe um pouquinho. Então, ele vai até o capítulo 24 lá falando, ó, cada primeira edição do útero é minha. Tá vendo? Ou seja, cada ser que sai primeiro do útero é meu. E todo o seu gado que solta um macho como primogênito, seja gado ou ovelha. O que ele está falando aqui? Ele está falando de animais. A gente já viu, né, que não existe sacrifício. Ele está falando dos desejos do homem. Tudo que é
para a doação é dele. Todo o primeiro desejo é para ele. E as pessoas não fazem isso. Os seus primeiros desejos são para si mesmo. Não é que alguém vai pegar, vai dar o gado para o eterno, não. É os desejos da pessoa, veja, é o que ele está falando aqui. Mas o primogênito de um jumento resgatarás como ovelha, ou seja, trocará o jumento, por que o jumento? Porque o jumento, ele é o demônio de Esaú. Foi nele que também o Bilã montou para ir amaldiçoar Israel. Então, se você não resgatá-lo, deve quebrar o seu pescoço. Veja, é um absurdo, né? Por quê? A ideia de pescoço aqui, gente, é idolatria, né? Então, que a, a questão do pescoço representa essa quebra de conexão, ou seja, se você quebra o pescoço, você perdeu o contato com o quê? Com o Keter. Então, essa é a quebra de pescoço. E você deve resgatar todo o primogênito do sexo masculino, ou seja, todo o desejo de doação entre seus filhos. Ninguém comparecerá diante de mim de mão vazia sem desejo de doação. 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia cessarás o trabalho, cessará um trabalho mesmo na época da lavoura e da colheita. Quer dizer, não está falando que é um dia, a gente viu que são graus, ou seja, tem uma hora que você não pode mais trabalhar. Na verdade é essa, chega uma hora, um nível espiritual, na sexta Sefirot ali Hesed, que é até onde dá para você trabalhar caso se conecte, depois dali para cima você não vai mais. Não tem nem como quebrar Shabbat. Então, você não quebra o 7º grau, você depende agora da total reza ao Boré para você chegar nesse nível. Não é possível chegar. Observareis a festa das semanas, das primícias, das colheitas do trigo e a festa da colheita da virada do ano. Tá vendo? Então, festa de Sucote, a festa da colheita, né, do trigo e a festa da colheita da virada do ano. Tá vendo? São tudo festas que existem, são 4 anos novos que tem, como a gente viu. 3 vezes por ano, todos os seus homens comparecerão perante o soberano Adonai, o Deus de Israel, que são chamadas Shelosh Hagalim, ou seja, as 3 festas anuais, e não é para a pessoa ir para Israel, por isso que a gente está fazendo esse estudo para entender. Eu estou quase lá, e aqui ele não tem uma... Né? A gente leu aí 10 mandamentos que substituíram os 10 mandamentos, estamos lendo ainda. Expulsareis a nação do caminho, ampliarei o seu território, ninguém cobiçará a sua terra, que não é, que é uma promessa, não é? Se você seguir isso, e aí ele diz para você comparecer 3 vezes mais uma vez, e aí ele continua aqui, as primícias escolhidas do seu selo você deve fazer para a casa do Eterno, não cozerás o cabrito no leite da sua mãe. Tá vendo? E aí chegamos aqui ao 24. Aqui nós temos 2 mandamentos juntos, tá vendo? O primeiro, né? Primeiro fala, as primícias escolhidas do seu solo você deve trazer para a casa do Eterno. Ou seja, as pessoas às vezes deixam o pior para o Eterno, né? O pior do seu tempo, o pior das suas doações, o pior de tudo. E aí é o primeiro, a gente tem que dar o primeiro, é um ato interno. E não considerais o cabrito no leite da sua mãe. Né? A ordem aqui é cabrito e tem-se todo um porquê disso. A questão aqui é Gadi, tá vendo? Exatamente Gimel Dalet, que é aquelas letras que a gente já estudou. Ao contrário, também vai formar a palavra peixe, né? Dag, enfim, é toda uma questão das sefirotes ali. Então, a palavra Gadia, que não tem nada a ver, só a linguagem dos ramos, não é? E está ligada à letra Yud aqui também. Tem todo um processo aqui que a gente deve entender, porque o próprio mês de Elu é o mês da letra Yud, que é Virgem de Israel, que não tem nada a ver com Virgem de Israel. Veja, muitas coisas foram manipuladas. Veja, entendemos, né? Deixa eu voltar aqui para a sala para ver se vocês entenderam que foi entregue uma segunda tábua, não é mais a primeira. Entenderam isso? Não entenderam, gente? Entendeu? Sim, Mauré. Tá certo.
Vamos lá, vamos dar prosseguimento aqui na tudo que a gente está tentando explicar para vocês. Aquelas primeiras tábuas, elas foram quebradas, elas subiram, não tinha mais como conectar. Foram dados novos mandamentos. É possível entender, porque muita gente fica, poxa, a gente tem a Seretia de Beirute, as 10 leis, a gente vai chegar a Keter. Não chega, não chega, que ela se esfumaçou. Tanto é que o mundo teve um monte de problemas, etc. E tudo isso ligado à idolatria, ao ego. É preciso muito entender isso, essa questão do ego. Vamos continuar aqui, então. Dessa vez, a gente já vai aqui, era para o Zorra estar aberto aqui, cadê o Zorra? Não está, né? Então, a gente vai ter que abrir aqui um instantinho, só um momento. Deixa eu abrir aqui o Zorra. Vamos começar aqui, depois daquela análise, para a gente poder continuar, não é? Deixa eu só tirar aqui, por que eu tenho que definir como padrão aqui? Tá bom, vamos lá. Ok, vamos seguir aqui em frente. Ó, no 10º dia desse 7º mês, vamos ver o que está falando aqui, a gente vai fazer toda né, uma mistura ali com todo o texto da Torá para a gente entender. E veio um velho sábio, Cative ve Beassor, Lahodesh, Ravii, Razê. O Betive Af Beassor, Lehodesh. Então, o velho sábio explica que por que o Yom Kippur está no 10º dia, ele pergunta. Estamos sabendo dos 70 anos que se aplicam a todos. Aprendemos que em Yom Kippur não se deve revelar seus pecados a outro. Preste atenção. O que nós, as pessoas, fazem em Yom Kippur? Vai para outra, me perdoe porque eu pequei contra você. Eu vou agora aqui diante do tribunal celeste e confessar todos os meus pecados. E ela começa a fazer uma coisa que não é nem permitida no nível humano. Porque quando você está num plenário, né, inclusive tem a famosa quinta emenda dos Estados Unidos, você fica em silêncio total. Você não é obrigado a criar provas contra si mesmo. Todo mundo sabe disso. E o que o pessoal, através da religião, faz em Yom Kippur? Eles criam acusações falando na frente do Tribunal Celeste seus pecados. Escrevem até num papelzinho, e tudo isso é um sistema do ego, porque o pecado ele deve ser confessado para dentro de você. Dentro de você. E qual é o perdão do pecado? Você não fazer mais. Porque muitas vezes nós falamos de uma coisa e nos arrependemos emocionalmente e voltamos a fazer o mesmo pecado. Moré, isso é muito sério. Sim. Foi o que o Davi Meller fez. Quando Jonathan traz a profecia para ele sobre Batsheva, ele aceita. Ele poderia ter feito como Abraão, mudava de nome, falava que era uma outra pessoa, agora é um novo Davi. Não, ele aceitou. Ele não mudou o nome. Não é mudar o nome, que você vai trocar seu nome, a sua sorte vai mudar. Você vai mudar os seus atos. Mas veja, existem segredos profundos. É isso que o Zorra está falando aqui. É o contrário do que se faz em Yom Kippur. Amanhã, um monte de pessoas vão pegar um livro que tem 1.500 páginas, vão começar a ler aquilo ali, vão começar a ler. Se não ler tudo, não fez em Yom Kippur, para eles lá, do jeito dele, não se engane. Aí vão começar um jejum de 26 horas, que não é o que está escrito na Torá. A gente vai aprender sobre isso. E vão ficar 26 horas fazendo algo totalmente contrário à Torá. Veja, aqui a gente já tem uma base, né? Ó, não se deve revelar seus pecados aos outros, porque os acusadores, tá vendo? Ó, os acusadores, existem acusadores, isso é sério. Ó, os acusadores podem usá-lo, tá vendo aqui, ó, para te acusar. Então, ó, eles podem usá-lo contra ele. E, além disso, é descarado revelar seus pecados.
é uma profanação. Veja, é proibido fazer o que eles fazem. É descarado. É como se você falasse assim: pô, eu fiz o pecado e eu vou falar agora o que eu fiz. Nós não teríamos coragem de falar os nossos pecados na frente das pessoas, das suas relações sexuais, de quem dos seus desejos mesmo. Quem é que fala? Ninguém. Então é descarado. É uma profanação do santo nome do Eterno. Exato aí, tá vendo, gente? Era o que as pessoas, é o que nós fizemos dentro da religião. Mais uma vez, quem está falando isso aqui é o Moré André ou é o Zorra Kadosh? Eu estou mudando alguma coisa do que está escrito aqui? Não. Eu estou ensinando para vocês que os nossos sábios do Zohar Kadosh, que foram os maiores sábios que já existiram de toda a Torá, estão mostrando para vocês. O sétimo mês é do Eterno. Esse mês é dele. Ele o deu a Israel como uma revelação. Este mês inteiro é do mundo superior, tá vendo? Esse mês inteiro é do mundo superior, que é Biná. Portanto, está coberto, ou seja, tem uma cobertura porque o mundo superior está oculto. No 15º dia do mês é revelado, já que tudo se revela com a plenitude da lua. Nesse caso, é Yesod. A partir deste dia, a Sefirot desce ao segredo do mundo inferior. Malhut, né, que é Malhut. O velho sábio em Rabi Shimon Bar Yochai, conhecido também como Rashbi, discute a questão de quem fez o julgamento sobre o mundo em Rosh Hashanah. E por que Malhut julga apenas aquele que tem 20 anos de idade ou mais? Pois bem, está escrito no 10º dia da palavra Beassor, do 7º mês, Bar Midbar 29:7. Né? A gente tem que prestar bem atenção nessa palavra Beassor. E também no 10º dia desse mês, Vaikra 23:27. Vamos ver aqui, no nosso slide, o que está definido aqui. Ele ordena aqui, Vaikra, não é? Deixa eu só me achar aqui, gente. Está aqui, ó, Vaikra. Deixa eu tirar esse astronauta daqui, está enchendo a paciência. Então, aqui em Vaikra, ele diz aqui o seguinte, ó. No 10º dia desse mês, vocês terão uma celebração sagrada. Ou seja, é um festival, é uma celebração sagrada, tá vendo? Vocês se afligirão, né? E vocês não realizarão nenhum trabalho. Eu acho que aqui é o ponto mais importante, apesar daqui de não ter o confessionário, que depois foi usado pela igreja para as pessoas confessarem seus pecados, enfim, né? Então, mas ele, quando ele fala aqui, deixa eu só achar, ele fala aqui o seguinte, Rosh Hodesh, Levítico, exatamente dentro desse processo, você pode ler tanto em Levítico 16:29, agora sim, uau, né? Que coisa, quase que a gente não acha. Então, vamos lá. Levítico 16:29. Está aqui. Pois nesse dia será feita a expiação por você para purificá-lo de todos os seus pecados, você será puro, terá um sábado de descanso para você. Isso aqui é muito importante também entender, ó. Você praticará abnegação, ou seja, uma lei, né, para todos os tempos. Então, muito bem, é aqui que eu queria. E depois a gente pode até ler no 23. Aqui, ó, ele faz uma abnegação. Vamos fazer a ligação aqui agora, gente. O que está escrito aqui? Nefesh, né? Nefesh Terrim, tá vendo? Ó? Você fará um jejum para sua Nefesh. Eu gostaria de perguntar aos nossos alunos qual o alimento que você come e vai para sua alma.
Segundo o judaísmo, você come e vai, mas não vai. Todo mundo sabe que os alimentos são para o quê? Para o corpo. Não é isso, gente? Me ajuda aí. Não é isso? O alimento Sim, é para quê? Para que você come? É para a alma ou é para o corpo? para o corpo. Corpo. Isso. E o que Isaías falou? Eu quero um dia para vocês ficarem passando fome, é para isso, para ficar balançando a cabeça, lendo um Sidu com 1.500 páginas, é para isso, não é? Se não é jejum, esse jejum, qual jejum seria? Se é para afligir a nefs, qual jejum seria? Parem para pensar. Jejum de ego, nefesh, alma animal. Mais ou menos isso aí. Tem a ver com ego, sim. O que nós, cabalistas, fazemos o ano todo? Acordamos de manhã, 4 horas da manhã, né? Abrimos nossa Torá e vamos nos alimentar com o segredo da Torá. Todos os dias, aí nós começamos amanhã de novo, e etc, e etc. Isso alimenta o quê? A nossa alma. O que é fazer um jejum para a alma, afligir a alma? Ficar exatamente 26 horas sem tocar na Torá. Eu vou explicar já para vocês o que é. 26 horas sem ver um vídeo do Moré. Nossos canais todos serão fechados. 26 horas você pode fazer o que você quiser, mas não se toque em Torá. Você tem que ter a alma afligida. Você tem que fazer jejum, e eu vou explicar por quê. O que aconteceu quando a gente falou de comida e bebida? Né? A gente falou que são Rohemá e Biná. A alma se alimenta disso. Mas nesse dia de Yom Kippur, Hashem fala, nesse dia, vocês vão afligir a sua nefesh, porque esse dia é meu. Esse dia é meu. Esse mês é meu. Porque está sendo, como a gente viu, a segunda Torá foi dada exatamente ali em Levarim 34, a partir do 10 ao 24, com 10 a Serete e a de Berot, que substituíram aquelas anteriores. Veja, a Torá é um livro que foi quebrado e ela é cheia de segredos. Então, como que você aflige a sua nefesh com o jejum? Então, é um dia, amanhã, hoje, à noite, você vai rezar ao Eterno, uma reza sincera, para que ele reforme. E você encerra e vai deixar a sua alma com fome. A sua alma, você pode sair para o lugar que você quiser, ir para onde quiser, passear, a sua alma vai ter que subir até o cotel. Você tem uma alma. Então, a sua alma vai ficar com esse jejum e ela mesmo vai pedir a reforma ao Eterno. Nesse período, você não fala nada de Torá, vai almoçar, vai comer, vai viver a sua vida, faz o que você quiser. Mas não mexa na Torá. Não mexa no nível Sod. Deixa a sua alma gritar de vontade de estudar a Torá, mas não faça isso. Na religião, veja, o que se faz? Vai se fazer uma mesa para se comer muito hoje, isso está na Alahá, deve se comer muito, muito, para o jejum corporal. O que não diz na Torá é nefesh. Corpo é guf. Guf é corpo. Guf não é nefesh. A nefesh não tem nada a ver com o sofrimento do corpo. O sofrimento do corpo é uma coisa, a nefesh é outra coisa. O corpo, ele é uma prisão para a nefesh, para a alma, e tem vários níveis. Inclusive, quando diz que a pessoa morre, a nefesh fica ali na tumba, mas como que vai ficar na tumba a nefesh se o corpo ele se desfaz? O corpo, com o tempo, dependendo do solo, se não for um solo, né, e vai fazer ali o corpo, uma sapotagem, o corpo virar sabão, tem umas coisas assim, né? Um terreno muito salino, mas com o tempo o corpo ele se desfaz.
Existe um ciclo natural na Terra, ele se desfaz. Onde a alma fica ali? Não é? Ah, mulher, mas é falado que tem um osso eterno, isso aí é outro assunto. O corpo, ele só é a vestimenta. Ele só está aqui para você passar pelos processos de estudo da Torá. Isaías fala, não é isso que o Eterno quer. O jejum é de comer o quê? De Or-Horrimá e Or-Hassadim. 24 horas que você vai ficar deixando a sua... Isso é aqueles que estudam, né? Aqueles que não estudam, não está ligado a nada, já vai acordar, já vai para o comércio mesmo. Aí não tem problema nenhum, já está em jejum a vida toda. Nos outros dias, não. Nós acordamos cedo, pegamos a Torá, alimentamos a nossa alma com Torá, buscamos o segredo da Torá. Nesse dia, não pode ser assim. Nesse dia, agora, esse grande banquete que você vai fazer hoje é estudar o máximo de Torá que você pode. Vai encher a sua alma de Torá. Quando chegar hoje, na virada do dia, você vai fazer uma reza ali de 5 minutinhos, 10 minutinhos, 15 minutinhos. Hashem, eu quero reformar minha alma e deixa a alma subir. Não te intrometas, não bote o corpo na frente. Mas, Moré, eu já estou há anos fazendo isso. Não reforma. Não é as primeiras tábuas. Não é a tábua da religião. Não é a tábua dos rabinos. Ou se vai para o Sode, ou a Torá, ó, se esfumaça. Aí a pessoa entra numa ideologia de querer fazer jejum, faz 24 horas, de jejum não é 24 horas. São 26 horas. A mesma tempo de quantidade do tetragrama. Aí fala que vai fazer jejum, fica com fome, não reza os 1.500 páginas do Mazor, não reza, está aqui, ó. Esse Mazor todinho aqui, tá vendo? Tem que ser lido. Olha a grossura dele. Ó, tá vendo? Rosh Hashanah e Yom Kippur. Você tem esse Mazor todinho aqui, ó. Olha a grossura dele. 1.500 páginas. Você não vai ler. É mentira. Veja o que vai acontecer. E aí você vai querer fazer um Yom Kippur. Nesse Yom Kippur, você vai querer se vestir de judeu. Isso não tem nada a ver com a alma. Vai querer fazer uma comida muito boa hoje para comer muito, para ficar 26 horas. Isso não reforma nada. Quando chegar nas 5 proibições, relação marital, qual é? Não ter contato com a Torá. Você vai querer não botar sapato de couro, nem cinto, por quê? Porque é pele, não pode, é uma proibição. Veja, a pele é isso aqui, ó. Como que você não vai vestir pele se você está dentro de um couro? Né? Ó, tá vendo aqui, ó, a pele, o ego? Você está dentro do couro, como que você não vai vestir pele? Aí vai falar para você não se perfumar, ou seja, não subir para os mundos espirituais, ketorete, essa coisa toda. Não tomar banho, não é para fazer mikvê, e o pessoal faz tudo diferente. Então, veja, esse é o Yom Kippur cabalista. Se desconecta tudo, deixa tudo agora na mão do Boré. É um tempo coberto para o Boré. Não é um tempo para nós, é um tempo para você. Deixa seus livros de estudos, vai passear, vai no shopping, se não conseguir ficar dentro de casa, né, com os livros, porque você já tem um costume, né, já vira um hábito, a gente acorda 4 horas da manhã, vai estudar, vai se espiritualizar, costuma já pelo sode, não vai pegar o sode, também não vai pegar o peixe, também não vai pegar sidu, também não vai se pedir nada para o Eterno, nada, absolutamente nada. Não vai se pedir um ano doce, porque o Eterno sabe de tudo, não vai se pedir dinheiro, não vai se pedir saúde familiar, não vai se pedir nada disso. Você só vai, por um período de 26 horas, não tocar em nada, absolutamente nada. Não fazer confissão de pecados, porque a gente viu que a confissão de pecados
O tribunal celeste está ali esperando as pessoas para que eles possam, não é, começar a falar seus pecados. Isso não acontece nem nos nossos tribunais. É difícil, pode até acontecer, mas é difícil uma pessoa fazer isso. Ir lá na frente do juiz e confessar. E quando confessa é porque não tem mais jeito. Aí ele confessa, na maioria dos casos, para ter o quê? Uma redução de pena. Ó, neste dia, a pessoa não deve revelar seus pecados diante de outra, nem diante de nenhum tribunal, porque há muitos, está vendo? São muitos, nem se imagina, acusadores que temem esta palavra, que ele revelou e trazem à tona, veja, ó, ele revela, eles pegam essas palavras, trazem à tona e testificam contra essas palavras, está vendo? Como diz o versículo, daquele jaz em teus seios, guarda a porta da tua boca, não confesse nada, nunca. Guarde seus pecados para dentro de você. Resolva com borê. Isso é Miqueias 7,5. Certamente, esses acusadores vão atrás, eles vão atrás do quê? E estudam, tá vendo? Como vão acusar a pessoa. A pessoa confessou, então eles vão estudar, ó, é como se fosse no tribunal aqui mesmo, tá vendo? Olha, esse é o pecado dele, né? Então eu vou intensificar isso. Eu vou intensificar essa culpa, eu vou intensificar isso que ele acha que ele errou. Ele não entendeu que isso foi um processo do Boré. Ele tinha que descobrir essa falha dentro dele, e ele tem que trabalhar essa falha, isso é natural. O Yetzirará, não, o outro lado, olha, você era santo, você é isso, você tem que fazer... Não, santo ninguém é. Diz o profeta Ishayahu que só existe um santo que é o Boré, ele é o santo. Então, veja, nós devemos seguir o que o Zohar está falando. Não vá cair na loucura de escrever papelzinho, confessar os seus pecados, jogar dentro da água, falar, porque o tribunal celeste, o lado negativo, já está com folha e papel na mão para anotar todos os seus pecados e te acusar. Não faça diferente do que o Zohar está falando. Não vai entrar numa coisa de maltratar o seu corpo, que é proibido pela Torá. Eu estou tentando ser bem claro. Ah, Moé, mas eu estou acostumado, vai lá e faça. Mas retificar a sua alma você não vai. Você não vai permitir a alma subir ao cotel, não é aquele cotel lá em Israel, subir aos mundos espirituais para falar com a Hashem. São um dia que você fica, deixa a sua alma subir, deixa a sua alma ir lá implorar, deixa ela com fome de Torá. Quando ela tem fome de Torá, ela vai subir, ela vai pedir, Boré, me dá mais um ano de Torá, agora eu estou sentindo falta dessa Torá. Por isso que muitas vezes o Eterno deixa as pessoas com jejum, né? Aí acontece um problema. Ontem o Eterno deixou a gente um pouquinho com jejum, não teve o shiur. É lógico que nunca ia ser igual a esse shiur, sempre é diferente, na hora as coisas vão surgindo. Então, olha, bem compreendido. Estou explicando para vocês, mostrei que a Torá foi quebrada, mostrei que a palavra lá não é corpo, o corpo é guf, lá está nefesh, afligirás a sua nefesh. E como se aflige a nefesh? Se corta o estudo da Kabbalah. Não tem mais o pão lá de cima, nem o vinho, porque a Torá não é um livro literal. Não é para montar uma festa, para isso. Pode fazer o que você quiser. Pode fazer bolinho de bacalhau, feijoada, churrasco, o que você quiser. Mas não faça um jejum total. Não se toca em nada espiritual. Deixa a nossa alma ir lá conversar com o Boré. Tá certo? Então, veja, essas forças testificam contra ele
Mas, além disso, ele é despudorado, tá vendo? Ele não tem vergonha na cara de repetir o que fez. Para com todos. E não tem vergonha de revelar até os seus pecados. Porque o que está falando aqui? Olha, a gente revela, né? Fica falando, vai lá, pede perdão, mas tem pessoas que contam até esses pecados para as pessoas. Eles são sem vergonhas. Olha o nível aqui, né? Despudorados, ele usou aqui. E aí, o que ele fala aqui? Isso é uma profanação. Então, quem faz isso é uma profanação do santo, bendito seja ele. Por isso está escrito, não deixareis que vossa boca faça pecar a vossa carne. Enfim, a gente tem 6 minutos. Não se leia Isaías, repita as nossas aulas sobre Rosh Hashanah, repita. Essa aula foi gravada, se for possível, veja. Se alimente hoje com bastante Torá, e a partir da hora marcada para começar Yom Kippur, pegue todos os seus livros, pegue todas as suas orações e deixe o seu corpo sem nada. Deixe a sua alma subir e conversar com o Eterno.